Olá, o nosso vídeo de hoje é um tema muito interessante aqui no canal. É aquele tema do ditado popular: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então, ontem eu estava lá na comunidade terapêutica, o PCJ, e fazendo a partilha de grupo com os residentes. E aconteceu que 2 residentes não participaram da partilha porque eles foram fazer um trabalho fora, esses residentes. E eles, cada um levou sua mochila. Esses 2 residentes estão aqui, não vou colocar a imagem, né, para preservar a identidade deles, mas eles estão aqui comigo para poder a gente compartilhar junto o que aconteceu com eles dois, que é muito interessante essa história. Eu vou chamar aqui o da minha esquerda de Pedro e o da direita de João. E Pedro, aconteceu, né, uma coisa que vocês foram, vocês estão no processo terapêutico de recuperação, buscando ajuda, mas tiveram a oportunidade de ir trabalhar e ganhar um dinheirinho para vocês, porque a instituição oportunizou isso para vocês. Só que lá, quando vocês se deram conta, num determinado espaço lá, foi roubado a mochila do João, né? Pedro, como é que você se sentiu quando foi roubado a mochila do seu irmão de caminhada? Bom, eu me senti mal e lesado porque não era normal eu ser roubado, eu nunca fui roubado. Então o meu normal sempre foi roubar, ao contrário, né? Uhum, ok. Então eu, mesmo não sendo nada meu, eu senti lesado. Se sentiu lesado, sensibilizado pelo seu irmão. Sim. E João, como é que você sentiu na hora que você se deparou e viu que sua mochila foi roubada? Bom, eu senti no momento raiva, Muita raiva. no começo eu senti muita raiva e logo após também veio a aceitação. Ok. Agora as 2 mochilas estavam próximas a do outro, não é, Pedro? Que você me avisou, me falou? Sim, é verdade. A minha mochila estava aberta, com carteira, amostra, um carregador portátil de celular, e ele não levou a minha mochila. E o ladrão não levou a mochila do Pedro, que estava do lado e aberta, com celular, com carregador e tudo, enquanto levou a do João, né? Como se explica isso, né? A gente podia dizer assim de uma forma mais simplória, né? Que ladrão burro, né? Levou uma, não levou a outra, ou ele no desespero pegou a que estava ali, né? Que ele teve visão. Mas de qualquer forma, quando os 2 chegaram, primeira coisa, eu estava na partilha com os residentes e o Pedro me falou: olha, aconteceu uma coisa chata. Aí eu logo perguntei para os 2: vocês aprontaram? E ele falou: não. O que você me respondeu, Pedro? Eu respondi que a gente tinha sido roubado. E com o semblante do Pedro, eu me sensibilizei. E aí propus fazer uma constelação naquele momento com o João. E propôs e o João aceitou. E foi muito interessante. E aí eu pedi, no momento de iniciar a constelação, que o João pegasse uma pessoa que representasse ele, né, sendo a vítima, e colocasse uma outra pessoa para representar o ladrão. E aí o João pegou e colocou. E de que forma ele colocou? Para ficar uma forma mais simples para vocês entenderem, né? Aqui no papel ofício, ele pegou e colocou de frente. Um de frente com o outro, porém um pouco mais distante. E me chamou muita atenção, né? Ele colocar de frente numa posição de confronto, de enfrentamento e ao mesmo tempo de ligação, de contato. Bem, isso acontecendo, eu pedi que cada um dos 2 entrasse em contato, né, desses representantes, tanto da vítima, que foi o João, quanto do ladrão, entrasse em contato. Imagine o que aconteceu. O ladrão começou a dar gargalhadas super, hiper espontâneas. E ele dizia, né? Para mim é ótimo ter roubado, porque eu usei tudo com drogas, e até o próximo roubo que eu vou tentar fazer também. E ele dava muita gargalhada, ele não ria. Ele dava gargalhada e alta, alta. E algo que impactou todo mundo, porque foi uma coisa de repente. Enquanto que o João
e nesse momento começou a sentir raiva. Eu perguntei a ele o sentimento, João falou, estou sentindo raiva, mas também junto com a raiva eu estou numa aceitação. E eu perguntei por quê ao representante do João. E ele me disse que é porque o roubo que esse ladrão fez, né, das coisas dele, a mochila com as roupas dele, com o documento dele, era muito pouco diante de grandes roubos, de outros roubos que ele fez. E aí ele começou a se dar conta que ele estava na raiva, mas uma aceitação, porque aquilo que o ladrão fez com ele também já tinha feito com outras pessoas. Bem, nesse momento, eu pedi que eles fizessem o movimento que quisesse, para onde quisesse, naquele campo, naquele espaço, naquele local. Imagine o que aconteceu. O ladrão ficou no mesmo lugar, na posição dele de ladrão, no objetivo dele de ladrão. Ele não saiu daquele lugar. Porém, a vítima, que foi o João, ele se colocou de uma forma diferenciada. Ele saiu do lugar dele e se colocou mais numa outra posição, tirando o foco do ladrão, né? Ele estava muito focado de frente no confronto, na raiva, na aceitação, mas ele sentiu a necessidade de sair dessa posição, né, e ir para um outro espaço. E foi mais ou menos isso. Ele pegou, saiu desse lugar onde ele estava e foi para um lugar mais diferenciado, que não tivesse um foco direto com o ladrão. E nesse momento eu senti que ele estava vislumbrando um horizonte. Eu senti que ele estava vendo alguma coisa que até então nós não sabíamos, ali naquele momento da constelação. Ele estava com foco, com o olhar da alma dele, num ponto no horizonte, mas que não tinha nome até então. Enquanto o ladrão ficou no mesmo lugar, rindo. Bem, ele saindo de frente do ladrão, indo mais para a lateral, ele olhando para esse outro horizonte, eu pedi que uma pessoa representasse esse horizonte, esse outro lugar. E aí ele começou a sentir ter uma sensação de mais leveza, de mais tranquilidade. E aí ele colocou algo que significou o horizonte dele. Esse horizonte é mais ou menos isso, né? Fazendo no desenho de uma forma mais simples aqui, a vítima ele passou a focar nesse horizonte. Ele tirou o foco do ladrão, saiu de frente do ladrão e se movimentou ficando de frente para esse horizonte. E foi aí a nossa surpresa. Nesse momento, ele começou, eu perguntei qual o sentimento do João. E foram 2 sentimentos. Qual foi o sentimento, João, que veio? Orgulho. Orgulho, dor. E foi muito interessante, né? E foi forte, João, esse sentimento de orgulho e de dor? Foi impactante. Foi impactante. E o João não sabia, não entendia direito que orgulho e que dor era essa, né? Quando ele olhava para o seu horizonte, quando ele olhava para outro foco sem ser a do ladrão. E aí, quando eu perguntei, mas ainda não tinha nome esse horizonte. Tanto é que eu perguntei para o representante do horizonte e o representante falou assim, eu não sei, só sei que eu estou aqui, esse é o meu lugar. Porém, eu preciso ser nomeado. E aí foi muito interessante, porque ele começou a trazer que ele já esteve nesse lugar do ladrão. E ele foi roubando o próprio João, ele roubou muitos sonhos dele próprio, ele roubou os projetos de vida que ele tinha, além de roubar coisas materiais de pessoas. Então o roubo dele não foi só onde o outro foi a vítima, onde ele também foi vítima desse próprio tipo de atitude, de roubo. E aí ele foi se dando conta, ele foi se desdobrando a consciência dele, que quando ele ficava focado nesse representante, ele percebeu que o seu horizonte tinha um nome. E o nome era processo terapêutico de recuperação. Era o caminho da recuperação. E aí o João começou a ter um sentimento novo, um sentimento diferente, quando ele se sentia orgulhoso em meio à dor de fazer esse caminho. Como é que foi esse sentimento, João, para você? Esse sentimento foi
Foi bom. Foi bom porque deu pra sentir. Voltei ao passado, as coisas que eu cometi e tentei seguir em frente, né? No caminho dessa dor e do orgulho. Exato. Então é muito interessante que o caminho de recuperação ficou visível ali para gente, que é um caminho que traz muito orgulho para a própria pessoa quando faz esse caminho. Recuperação não é uma coisa que se entrega para o dependente químico, que oferece. Recuperação são passos concretos que o dependente químico faz rumo a uma estabilidade de vida, rumo a comportamentos adequados e saudáveis. E aí ele começou a perceber o João que aquilo que ele via no ladrão e no qual ele foi alvo desse ladrão, ele próprio já esteve nesse lugar. E quando ele esteve nesse lugar, hoje, dentro de uma casa de operação se tratando, ele vislumbra um momento novo de começar a caminhar para reconquistar os seus sonhos roubados pela própria adicção, seus projetos roubados pela própria adicção, né? E nesse momento que ele falou isso, o representante do ladrão deu outra gargalhada. Deu uma gargalhada, uma coisa assim estonteante, uma coisa muito, muito, muito impressionante. E de uma forma tão espontânea que todo mundo assim ficou abismado. Porém, chegou no momento em que eu pedi o João, que foi a vítima, para repetir comigo algumas palavrinhas. E ele, como vítima, ele disse ao ladrão que ele agradecia ao ladrão pela oportunidade que lhe foi dada através do roubo, pois ali ele teve uma leitura e um desdobramento de consciência de que o ladrão era o espelho dele próprio. O ladrão se tornou um espelho de tudo que ele fez com os outros e com ele próprio. É como que se o ladrão tivesse ajudando ele a fazer uma leitura e um desdobramento de consciência, né, de tudo que ele fez de degradante, que desequilibrou, que trouxe perdas para a vida dele, mas ele não se dava conta disso. E como ele não se dava conta disso, ele também não se dava de um caminho, de um horizonte que tinha ali, de uma perspectiva para ele trilhar, né, rumo ao objetivo de uma nova vida. E foi muito interessante, porque quando ele começou a agradecer o ladrão, o que aconteceu com o ladrão? Ele parou de rir. Ele parou de rir. Ficou sem graça, parou de rir, a face do ladrão mudou. A dor mudou de lado. A dor mudou de lado. Muito interessante, não é, Pedro? Então, assim, e foi uma coisa assim que... E a gente, às vezes, eu tentei estimular até o ladrão a rir, ele não conseguia mais rir, porque ele percebeu, foi se dando conta que aquelas gargalhadas que ele estava dando, né, não fazia mais sentido. E aí eu comecei até a questionar, né, e perceber o quanto que esse ladrão, a nível sistêmico, ele também não foi atingido, né, nesse desamaranhamento, né, que houve nessa vítima, no caso no João. O quanto também ele recebeu, né, uma liberação, né, no sentido de estar agarrado a esse sistema do roubo. Bem, a vítima começou, que era o João, a olhar na direção da recuperação. E esse representante que estava mais na lateral, o João começou a reforçar o seu foco e disse, né, que estava de frente a esse caminho de recuperação e que sentia com esse orgulho e com essa dor que era o meio para ele poder retomar aquilo que foi perdido e roubado através da adicção. E foi muito interessante, porque quando eu perguntei o João, ele falou, eu estou num ponto inicial desse caminho. Por que você disse, João, que você estava no ponto inicial do caminho de recuperação? Porque através desse reconhecimento, dessa leitura, eu tive a aceitação de estar trilhando um novo caminho verdadeiro. Exato. É o caminho verdadeiro, um caminho eficaz, né, que é o caminho da recuperação. E foi muito lindo toda a experiência, porque eu perguntei também ao representante como que o representante se sentia. O representante falou, né, no momento que se sentia leve e que sentia que aquele era o caminho, o lugar para que o adicto pudesse trilhar
e ter uma reorganização, uma restauração de vida. Então, por isso que o tema do nosso vídeo de hoje é esse ladrão que rouba ladrão, né? Tem 100, 1000, 2000 e milhares de perdões, anos de perdão. Né? Nesse sentido sistêmico, né? Esse ditado popular é muito interessante. Né? O João hoje não é mais um ladrão, ele já teve atitude de ladrão. E hoje ele sentiu na pele ser vítima, né, estar no lugar de todas as vítimas que ele teve. E se nós tivéssemos que fazer outras constelações com o João, ou dar prosseguimento, nós inclusive poderíamos colocar até as vítimas que foram do João, né? Porque é uma forma de que a alma da pessoa vai trazendo, né, esses elementos nocivos da adicção. Então, a nível sistêmico, o adicto ele precisa também se conectar com tudo aquilo que é recuperação, no caminho da recuperação, com elementos de recuperação. Mas para se conectar, ele precisa desdobrar sua consciência e perceber, enxergar, né, que ele também foi uma pessoa que causou muitos prejuízos para o outro. E por isso que o João disse, né? Eu sinto que você é meu espelho. Isso aconteceu comigo hoje. Aí que eu comecei a compreender por que a mochila que foi roubada, né, foi exatamente dele. Porque ontem, né, que foi feita a constelação, foi o momento dele, né? Dele se trabalhar, né? Dele perceber, de sair desse foco, né? Desse caminho do roubo. E justamente mudar o foco, mudar a direção. Então nós vemos aí mais uma vez a constelação sistêmica familiar operando, né, ajudando as pessoas, né, e procurando aliviar o adicto, né, no seu caminho em meio a dores. E me chamou muita atenção o orgulho, né, do João estar num ponto inicial, fazendo seu caminho, mas também em meio a dores, ou seja, angústia de recuperação, sabendo que para mudar, para evoluir, para crescer, tem angústia. Pedro, para você, né, fechando aqui o nosso canal, vídeo de hoje, como é que foi para você esse fechamento de tudo que aconteceu? O que ficou para você? Bom, para mim ficou que o sentimento também foi parecido, porque mesmo ele sendo trabalhado, e eu não ter sido afetado diretamente, eu sentia a mesma dor que ele, porque eu estava junto. Então, quando ele falou a respeito da aceitação, isso também foi trabalhando dentro de mim também, essa aceitação. Porque Legal. Na hora que eu cheguei lá no PCJ, eu estava com o pensamento de tentar pegar esse rapaz no outro dia, fazer uma armadilha para ele. Se vingar, não é? Se vingar, mas só que eu pensei bem, né, depois daquela coisa, que realmente ele ajudou a gente a dar um passo na nossa recuperação. Então a constelação familiar, sistêmica familiar, ela ajuda o adicto dentro do tratamento a evitar ter atitudes de vinganças quando ele é vítima, quando ele é atacado por outro. Nós vemos um exemplo do Pedro, né? Outra coisa também que o Pedro nos traz interessante é o quanto que ele se viu, o quanto que ele foi afetado e mudou também a consciência dele através de um trabalho sistêmico com outro irmão dele de caminhada. E João, e para você, o que ficou para você disso tudo? Ficou bastante claro, né, que a minha recuperação, estou no caminho certo da minha recuperação. Foi bem legível isso tudo que aconteceu. E a constelação para mim funciona. Que bom. O que você ouviu hoje, depois que eu vim embora, lá na casa de operação entre seus colegas? Como é que eles ficaram, Pedro e João, lá? O que eles partilharam sobre o trabalho que ocorreu? Com os meninos que foram trabalhados como personagem, eles gostaram, entendeu? Gostaram bastante do trabalho, se identificaram com algumas coisas, entendeu? E até um mesmo chegou a agradecer a mim por ter incluído ele também no personagem, porque ele voltou ao passado dele e
deu um passo na frente da recuperação dele lá no PCJ. Percebe? Então a constelação familiar, ela ajuda o dependente químico em tratamento a reforçar a sua recuperação num caminho mais saudável, né? E além disso, né, eles também se veem quando um é trabalhado, os outros que estão participando ou assistindo, estão ali presentes, é uma forma também deles terem insights e processarem, né, questões, elementos pertinentes à sua recuperação. Que bom, eu agradeço vocês dois que estão aí nessa pegada, nesse caminho de recuperação. Eu espero que esse vídeo de hoje tenha ajudado muita gente, né? Então, pode fazer seus comentários, compartilhe também, né, esse canal Silvestre Falcão para que a gente possa multiplicar essa relação de ajuda a muitas pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.